Fala pessoal, tudo bom? Vamos a mais uma aula. Modelos relacionais tópicos avançados. Bom, na aula de hoje nós iremos aprender a realizar a conversão do modelo entidade para o modelo relacional para os casos de especialização. Elas podem ser realizadas a partir de três formas diferentes. Esse é o nosso exemplo de especialização e vamos à primeira forma de conversão. Na primeira forma de conversão, nós criaremos uma única tabela para apresentar a especialização. Então, aqui nós temos a tabela turma. Essa tabela turma possui uma chave primária que é código da turma, então deve ser sublinhado. E agora nós iremos descrever a tabela pessoa. Na tabela pessoa, observem que nós temos uma chave primária. Então, nós iremos colocar em sublinhado e nós apresentaremos posteriormente todos os outros atributos. Nós iremos incluir os atributos da entidade filha aluno e da entidade filha professor. Observem que, como o aluno faz relacionamento com turma, ele possui uma chave estrangeira. Isso deve ser representado aqui abaixo da tabela pessoa, certo? E ao colocarmos os atributos do professor, observem que, por último, nós temos aqui um atributo chamado tipo pessoa. Esse atributo vai identificar qual das duas entidades nós iremos cadastrar, se é para professor ou se é para aluno. Que tipo de pessoa é essa? Ok? Nesse exemplo, pessoal, nós podemos observar que caso esse seja o modelo preferível pelo desenvolvedor do banco de dados, alguns atributos serão nulos quando nós preenchemos, por exemplo, o aluno, os atributos de professor será nulo. Quando nós preenchemos o atributo de professor, os atributos de aluno serão nulos, pois essa base de dados ela tem uma única tabela, né? Eu coloquei uma tabela pessoa e dentro da tabela pessoa eu tenho duas situações diferentes. Então, isso pode gerar inconformidade com as formas normais na normalização, ok? Então, essa é uma forma de se realizar a conversão, mas não é a mais indicada, tá? Devido a essa desvantagem. Nós vamos agora para a segunda forma, onde nós iremos criar tabelas apenas para as entidades filhas. Então, nós temos lá filhas, professor e aluno. Lembrem-se que numa especialização, as entidades filhas elas herdam os atributos da entidade pai, ok? Então, vamos à segunda forma. Nós iremos descrever a tabela turma, descreveremos a tabela aluno. Observem que aqui agora nós temos os atributos que aluno herda de pessoa, ok? E como o aluno tem um relacionamento com turma, nós temos uma chave estrangeira aqui que deve ser apresentada no nosso código. Para a tabela professor também herda os atributos da tabela pessoa, e aí nós temos aqui todos os atributos da entidade professor, ok? Esse segundo modelo de conversão também vai apresentar algumas coisas que serão observadas nas formas normais, né? Porque nós temos aqui alguns atributos redundantes, né? Eles estão repetidos nas entidades. Então, isso pode gerar um questionamento lá quando nós iremos aplicar as regras da normalização. Vamos ao terceiro modelo de conversão. No terceiro modelo, nós iremos criar a tabela para todos, para as entidades pai e as entidades filha. Então, nós temos uma tabela para turma, nós temos uma tabela para pessoa. Observem aqui que pessoa tem chave primária, ok? Agora, observem também que a tabela professor aqui nós temos matrícula professor. Anteriormente, no desenho, ela não era chave primária, mas nós temos que atribuir uma chave primária. E observem também que tabela professor recebeu agora chave estrangeira chamada RG pessoa. Esse RG pessoa vai ligar a tabela professor à tabela pessoa. Por quê? Professor herda de pessoa os atributos, certo? Então, o professor vai ter um nome de pessoa, vai ter telefone, ok? E para fazer a comunicação, para fazer a relação entre a tabela professor e pessoa, nós teremos que colocar em professor RG pessoa, que é uma chave estrangeira para fazer referência à tabela pessoa. E o aluno a mesma coisa. Então, o aluno eu tenho lá
eu atribuir que matrícula do aluno, como ela é única, vai ser minha chave primária. E aí eu coloco aqui, então, na tabela aluno, uma chave estrangeira para fazer relação com a tabela pessoa, porque pessoa, o aluno herda de pessoa os atributos. Ele vai herdar RG, nome, telefone, ok? E ele também fará referência, ó, aqui está errado, vou fazer até a correção agora. Ele fará referência à tabela turma, porque ele está em relacionamento com a tabela turma, ok? Então, essa é a terceira forma e é a mais indicada de realizar para o caso de especialização, certo? Então, aqui no diagrama do modelo entidade relacionamento, nós iremos observar que, primeira situação, nós não temos mais relacionamento muitos para muitos. Lembra daquela entidade, aquele diagrama onde nós tínhamos o professor, ministra, na turma, a disciplina? Lembra que nós tínhamos um relacionamento de muitos para muitos? Então, o relacionamento entre a cardinalidade muitos para muitos vira uma tabela, certo? Então, foi criada uma tabela que representa o relacionamento entre esses atores, que no caso é a entidade professor e disciplina. Observem também que aqui nós temos agora, olha, uma chave. Essa chave dourada vai representar a chave primária e a chave prateada é a chave estrangeira, ok? Bom, próximo passo é o dicionário da base de dados. Esse dicionário ele vai descrever as propriedades da tabela, sua estrutura física e as suas restrições. Assim, quem irá implementar isso no banco de dados saberá exatamente quais as características de cada atributo. Bom, nós temos aqui o seguinte exemplo. Matrícula do aluno, aí nós temos no dicionário dos dados, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar uma tabela e vamos dizer qual é a descrição desse atributo, qual é o tipo, é numérico, é do tipo caractere, qual é o tamanho. Ele pode receber valores nulos? Sim ou não? Existe alguma regra para esse atributo? Se ele vai receber somente valores M ou F? Se vai ser sim ou não? Ele é chave primária? Chave estrangeira? Se é chave estrangeira, de quem a quem ele faz referência? Aqui nós temos código turma. Irá fazer referência à tabela turma, porque nós estamos falando da entidade aluno, ok? Existe algum valor padrão para ele? Se nós sabemos que os alunos são todos de Curitiba, eu posso colocar um valor padrão para que na cidade seja armazenado o valor Curitiba. Ele é único? Existe algum... ele pode ser repetido na base de dados? Se não, eu tenho que colocar aqui sim, ele é unicate, porque ele é único, é unicidade. Se ele não é único, eu tenho que colocar não. Lembrem-se que para o conceito de chave primária, ele deve ser único na tabela para que a gente não tenha problemas. Agora nós vamos à normalização. A normalização é um processo de organização dos dados em um banco de dados. Isso inclui a criação a criação de tabelas e o estabelecimento de relações entre essas tabelas de acordo com regras projetadas, certo? Essas regras nós iremos aprender, que são as formas normais. Tem o objetivo de proteger os dados e tornar o banco de dados mais flexível, né? Eliminando assim a redundância e as dependências inconsistentes dessas tabelas, ok? Então, aqui nós temos um exemplo de uma tabela não normalizada. Observem que nós temos a tabela pedido. Nós temos para ela uma chave primária código pedido, o valor total, a data do pedido. Até aí tudo bem, mas aí quando a gente chega em telefone contato, nós temos aqui um atributo multivalorado. Lembra que o atributo multivalorado pode receber mais de um valor, certo? E aí nós vamos ter código produto, nome do produto, preço unitário, quantidade, valor a ser pago por produto. Nós iremos agora entender como vamos aplicar essas regras para garantir que essa tabela que não está normalizada, ela possa que a gente possa eliminar redundância nessa tabela, que a gente possa tornar ela uma tabela que pode ser armazenada em um banco de dados. Ok? Então, ó, telefone para contato nós temos 2 valores. E vamos à primeira forma normal.
A primeira forma normal, ela vai dizer que todos os atributos devem ser atômicos. Isso significa que os atributos não podem ser divididos. Bom, eu dei o exemplo da tabela que não está normalizada e nós temos aqui o caso do telefone. O caso do telefone tem dois valores, então pode ser dividido. Então ele não é atômico. Então está na cara que a primeira coisa que nós iremos fazer é criar uma tabela para o telefone, porque o telefone está recebendo dois valores. Então, eu vou criar uma tabela para telefone e vou tirar esse atributo telefone e vou criar uma tabela com ele, certo? E existe outra situação também, que são os atributos compostos. Lembra lá o atributo composto? Endereço. O endereço ele é composto por nome da rua, o número, ou o nome da rua, né? O endereço. Aí nós temos o número, aí nós temos o bairro. Então são três informações. Caso eu me depare com uma dessas, um atributo composto, o que eu devo fazer? Eu devo decompor esse atributo. E como eu vou decompor esse atributo? Em vez de chamar endereço, eu irei chamar nome da rua da entidade, número da rua da entidade, bairro da entidade. Por quê? Porque aí eu estou decompondo ele em atributos simples, ok? Então, a primeira forma normal, nós não podemos permitir que os atributos não sejam atômicos. Todos os atributos devem ser atômicos. Então, essa é a primeira forma normal. Caso eu encontre um atributo que não é atômico, que pode ser dividido, eu tenho que criar uma nova tabela para ele, ok? Que são os casos de multivalorados. Se eu encontrar algum atributo composto, eu devo decompô-lo. Então, a partir de agora, aquela tabela ela vai ter a seguinte representação, porque nós estamos aplicando a primeira forma normal. Nós teremos aqui a tabela pedido, onde nós temos código do pedido, valor, a data do pedido. Foi criado, então, uma tabela para representar os atributos multivalorados. Então, essa tabela é a tabela telefone e contato do pedido. Aí, aqui eu tenho código do pedido, telefone para contato, tudo como chave primária, certo? E como o código do pedido dentro da tabela telefone é chave estrangeira, eu devo representar. Então, criou-se também uma nova tabela, a tabela pedido produto. Lembra que nós tínhamos uma tabela com várias informações sobre o pedido e também sobre o produto? Então, nós criamos uma tabela pedido produto. Observem que eu tenho código do pedido, código do produto, nome do produto, preço unitário, valor, quantidade e código do pedido é uma chave estrangeira que está fazendo referência à tabela pedido, então eu tenho que descrever. Então nós aplicamos a primeira forma normal e criamos uma nova tabela para os atributos multivalorados. A segunda forma normal, ela deve acontecer somente se a primeira forma for aplicada. Ela vai dizer que atributos que não compõem a chave primária devem depender funcional ou total em relação à chave primária. O que isso significa? Significa que os atributos que não são chave primária, eles têm que depender da chave primária. No nosso caso, nós temos aqui uma chave composta, certo? Então, vamos analisar o código para a gente entender. Bom, tabela pedido produto. Código, vamos analisar a primeira tabela, para ficar claro. O código do pedido. O valor total tem dependência do código do pedido? Sim. A data tem dependência do código do pedido? Sim. Todas essas informações dependem do código do pedido, para ter um valor e ter uma data. Telefone. Como nós temos duas chaves primárias aqui, como nós temos duas chaves e ela é uma chave composta, mas não temos atributos que para poder perguntar a eles se eles dependem dessa chave composta, então nós vamos para a próxima tabela. Então vamos lá, aqui é a nossa chave primária, né, uma chave composta. Vamos perguntar, nome do produto. Nome do produto depende de código de produto? Sim, porque se eu tenho código 1, vai ser um nome. Se eu tenho código 2, vai ser outro nome. Ok, agora eu pergunto, nome do produto. Nome do produto depende do código do pedido? Não. O nome do produto depende do código do produto. Então, aqui nós temos a dependência parcial. Nome do produto não depende totalmente da minha chave primária que é composta.
Então, eu devo criar uma nova tabela para colocar nome do produto. Preço unitário depende do código de produto? Sim. Depende do código do pedido? Sim. Por que ele depende do código do pedido? Porque no meu pedido tem que sair o preço unitário de cada um dos itens que estão sendo comprados. Quantidade depende. Quantidade depende de código de produto? Depende. Quantidade depende de código do pedido? Sim. Por quê? Porque no pedido eu tenho a quantidade dos produtos que eu irei utilizar, ok? Então, é necessário estar ali o nome, quantidade do produto. E aí, valor pago por produto? Também, né? Nós vamos perguntar. Valor pago depende de código do produto? Sim, porque a depender de cada código nós vamos ter um valor diferente. Depende do código de pedido? Também sim, porque aí nós vamos ter uma informação diferente em cada pedido, porque no pedido tem o código do produto. Então, o código do pedido faz referência à tabela pedido. Isso aqui nós já vimos que é a chave estrangeira. Então, nós, para aplicar a segunda forma normal, nós iremos criar uma nova tabela. E aí, nós vamos criar a seguinte tabela. Tabela produto. Dentro da tabela produto, nós iremos colocar os atributos que dependem exclusivamente da chave primária código de produto, que vai ser nome do produto e preço unitário, certo? Observem que agora, então, nós temos mais tabelas. Então, nós temos a tabela pedido, a tabela telefone, a referência de telefone, aí nós temos a tabela que vai relacionar o pedido e o produto. Aí nessa tabela nós temos o código do pedido, o código do produto, a quantidade, o valor pago por produto. E agora, como nós criamos uma tabela produto, nós temos que relacionar a essa tabela. E por isso, aqui, código de produto faz referência à tabela produto, porque agora nós temos uma tabela produto. Então, observem que a segunda forma normal é para garantir que os atributos que não são chave primária dependam totalmente, dependência funcional, tá? Dependam totalmente da chave primária, ok? A segunda forma normal só vai acontecer se nós já tivermos aplicado a primeira e a segunda, ok? E ela vai dizer que essa tabela não deve possuir dependências transitivas. A dependência transitiva ocorre quando existe um atributo que não é chave primária, ou seja, ele é um atributo que não compõe a chave primária, certo? Mas que ele depende de outro atributo que também não compõe a chave primária. Entenderam? Ou seja, existe um atributo não chave primária que depende de outro atributo não chave primária. Observe o seguinte exemplo. A tabela departamento. Para departamento eu tenho chave primária código de departamento. O nome do departamento depende de código de departamento? Depende, com certeza. Então ele está obedecendo a segunda e a terceira forma normal. Código de gerente depende do departamento? Se nós temos um departamento e o código está atrelado, o departamento tem um gerente, então sim, o código do gerente depende do código do departamento. Se o departamento é RH, vai ser um gerente. Se o departamento ensina outro código de gerente. Aí, nome do gerente. Observem aqui, nome do gerente. Depende de código do departamento? Não. Por quê? Porque o nome do gerente depende de quem? Olha de quem ele depende, do código do gerente. Observe que código do gerente não é chave primária. Então, aqui nós temos um atributo não chave, né? Código do gerente, atributo não chave. Nome do gerente, atributo não chave. Então, nome do gerente é um atributo não chave que depende de outro atributo não chave, que é código do gerente. Então, para esse caso aqui, que é a terceira forma normal, nós iremos criar uma nova tabela. Então, observem que aplicando a terceira forma normal, nós iremos ter o seguinte resultado. Tabela departamento, com código do departamento, nome do departamento e código do gerente. Observe que para gerente foi criada uma tabela, certo? Então, o código de gerente aqui agora é uma chave estrangeira, então eu tenho que descrever. E criou-se a tabela gerente, que possui chave primária código de gerente e atributo não chave primária nome gerente, ok? Então, essas foram as três formas normais
de normalizar um banco de dados para garantir que esse banco de dados seja flexível e tenha consistência, né? Protegendo os dados de redundância, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais e até a próxima aula.